Aqui, ó, pessoal, você acha que essa cidade merece o título de capital ecológica? Olha aí, ó, olha o cimento. De cada 3 ruas de Curitiba, só uma tem isso aqui, ó, tem área verde. O resto é cimento e concreto. O que aconteceu é que uns tempo atrás teve prefeito nosso que pegou uns parques que já existia, fizeram umas obras no parque ali, puseram umas pistas de caminhada, umas coisas, e aí deram nome para o parque como se o parque não existisse antes, né? Como se ele tivesse inventado. E daí eles aproveitaram, cooptaram os jornalistas e deram o título de capital ecológica, e os jornalistas divulgaram, né? Mas na real, esse tipo de rua que nós estamos vendo aqui é só uma de cada 3 na cidade. Se você comparar com o Rio de Janeiro, por exemplo, Leblon, Copacabana, Ipanema, tem canteiro em todas as calçadas, tem aquelas florzinhas, os arbustos, né? Não é todo lugar lá que tem árvore grande, mas tem planta, né? Aí você vai em São Paulo, que o pessoal fala da poluição, que São Paulo não tem nada de ecológico, mas você vai lá no Morumbi, na Cidade Jardim, na Cidade Universitária, e não precisa nem muito no Jardim Paulista, Jardim Europa, ali tudo tem árvore, né? E mesmo na Zona Leste, na Zona Norte de São Paulo, tem vários canteiros no meio das avenidas, tudo verde, né? Tudo não, mas uma boa parte. Então isso aqui que nós estamos vendo, isso aqui é a exceção em Curitiba, porque a regra é o cimento, né? Esse lugar aqui é um lugar que eu acho legal, ó, porque é uma pista fina e você aproveita e faz dos 2 lados e no meio uma área verde. E isso sem falar que a companhia de energia no estado inteiro, ela decapita as árvores. Esse aqui é uma exceção, ó. Aqui tá passando um fio de luz. Normalmente eles vêm aqui e fazem um buraco ali, cortam metade das árvores. Ó, essa aqui tem um buraquinho ali, mas eles esqueceram. Normalmente eles vêm aqui e aumentam isso. Isso sem falar da poluição do ar, né? E da água, porque a Universidade Federal aqui, um tempo atrás, fez aí umas pesquisas. Os bairros aí, quase metade dos bairros de Curitiba, eles têm poluição em nível como o de São Paulo, que daí você mede por metro quadrado. É claro que São Paulo tem mais poluição porque a cidade é maior, mas se você medir por região, por área, daí é igual ou maior, porque São Paulo tem a vantagem que lá tem metrô, que não polui, que é elétrico, lá tem quase 1000 ônibus elétricos na cidade e estão ampliando. Aqui tem pouquíssimo, né? E os ônibus que tem aqui são híbridos, não são totalmente elétricos. E na questão dos rios, todos os rios de Curitiba estão completamente poluídos de esgoto, de poluição industrial. Então não vamos nos iludir, né? Porque na realidade Curitiba é a capital da motosserra. E voltando para os rios e para a poluição do ar, você veja, São Paulo tem lá, os rios também estavam bem ruins lá, mas eles fizeram lá a limpeza do rio Tietê,
Não limparam 100%, mas limparam uma boa parte. E nos ônibus, o Curitiba, além de tudo, ainda tem o ônibus mais caro do Brasil. Então você pega aí o cara que está desempregado, por exemplo, não pega ônibus. Ele vai de outras maneiras. E às vezes vai de carro, de carona com os outros. Então o sistema ele não é econômico, porque você precisa ter um preço das coisas compatível para você estimular a ecologia. Mas aquelas estações tubo de Curitiba, cada tubo cabe mais ou menos umas 30 pessoas esperando o ônibus. Ali o preço de uma estação daquela é de um apartamento de 200 metros quadrados. E ainda não tem o custo do terreno, né? Como um apartamento tem custo de terreno, porque a construtora tem que pagar, comprar. Mas ali a prefeitura, o terreno é dela, né? E nessa questão aí dos terrenos tem mais um rolo aí, mas aí já não é questão de ecologia. Aí é corrupção, que a prefeitura... eles fazem muito rolo aqui em Curitiba. Ó, vocês estão vendo um pouco de verde lá em cima, porque aqui é bairro. É bairro já assim a 6 quilômetros do centro. Já é, vamos dizer, 5 quilômetros do centro. Aqui já é a área mais preservada. Mas daqui para o centro quase você não vê isso aí. Agora, a corrupção é a seguinte. Muitos prefeitos aí, o que eles fazem? Eles mudam a ZR, está permitido ali fazer até 2 andares. Aí eles permitiam fazer 15, depois começaram a permitir fazer 20, agora estão fazendo essas loucuras aí de 30, 40 andares de permitir. Eles mudam a lei hoje, só que eles fazem o projeto da mudança. Vai começar a valer daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano. Aí eles avisam as construtoras amigas, aí as construtoras saem comprando os terrenos aí, e os donos dos terrenos não sabem que vai mudar. Então ele compra barato, aí dali a 6 meses mudou a lei, valoriza o terreno, aí com essa valorização o cara dá o terreno de garantia na Caixa Econômica e pega o dinheiro emprestado para construir a obra. E o dono do terreno sai no prejuízo. Então você vê, não tem estímulo, tudo é muito caro, porque o carro elétrico, por exemplo, ele é mais barato, né? Para você rodar. E agora está ficando mais barato o custo do veículo na hora de comprar. Então isso aí estimula a ecologia. Agora aqui eles fazem, para andar de ônibus, tudo fica caro, porque eles fazem aquelas estação tubo caríssima, aqueles tubos lá, 2 empresas só que fazem, que dizem que é da turma deles, porque tem que fazer vidro redondo, aí faz obra redonda, tipo Museu do Olho, faz essas obras de ferro também, uns ferros redondos, ópera de arame, Jardim Botânico, tudo isso aí tem uns preços muito absurdos. Então aqui não tem muito estímulo. Essa cidade poderia ser mais econômica e estimular mais empreendimentos e coisas, né? Ter uma produtividade do trânsito maior, se fosse mais rápido o ônibus, mas eles fazem umas integração que só interessa para as construtoras construir terminal, eles não fazem uma integração fora do terminal, essas coisas. Tudo é muito caro, até a gasolina aqui hoje está 15% mais cara do que em São Paulo, porque em São Paulo o ICMS da gasolina é menor. E isso sem falar da logística do transporte, né? Que as pessoas também perdem tempo, e tempo é dinheiro. Porque, por exemplo, Porto Alegre é uma cidade do tamanho de Curitiba, quase, e
o congestionamento lá é muito menor, porque e olha que eles têm menos corredor de transporte de ônibus em quilômetros. Aqui Curitiba deve ter uns, sei lá, uns 100 quilômetros, e lá em Porto Alegre tem uns 50, 60 no máximo. Então o que acontece? Só que lá eles põem um ônibus por minuto no corredor, e aqui passa um ônibus cada 7 minutos no corredor. Os outros ônibus ficam competindo aí com os carros nas ruas. Aí você tira a velocidade do transporte, você não põe semáforo sincronizado para o ônibus passar rápido. Aí fica tudo muito lento. A velocidade média do ônibus em Porto Alegre, ela é uns 20 a 25% maior do que em Curitiba. Aí o que acontece? As pessoas andam menos de ônibus, aí fica aquele monte de carro nas ruas, aí polui muito mais. Porto Alegre também tem aqueles ônibus circulares de bairro, que ele vai rápido, né? Sem ir todo mundo para o centro. E aqui eles poderiam integrar, né, no corredor. Então você pega no bairro, por exemplo, e ele te entrega no corredor, você pega o outro ônibus ali sem pagar, aí fica rápido. Ficaria, né? Se tivesse. A cidade ecológica para mim é Maringá, não para mim, né? Para o mundo, porque lá praticamente todas as ruas têm árvore, tem muita sombra. Lá é quente, mas você anda na sombra. Em quase todos os quarteirões. Ó, aqui em Curitiba tem um pessoal aí, normalmente tem coisa aí que os próprios moradores que fazem às vezes nas suas calçadas, nos seus quintais, então isso aí ajuda. Mas se depender da prefeitura, o negócio é cimento e concreto, a maioria. Um tempo atrás, Curitiba começou a fazer a propaganda que era capital social, mas você vai ver o custo da saúde. Fortaleza, cada atendimento médico pela prefeitura, lá pelo SUS, custa uns 15% a menos do que aqui em Curitiba. Isso aí é produtividade, questão de gestão. Fortaleza também tem a melhor educação das capitais brasileiras, né? O pessoal lá passa nos vestibulares de São José dos Campos, de São Paulo, lá de Juiz de Fora, de Vassouras, em Minas Gerais. Aqueles mais difíceis, os campeões de aprovação são o pessoal lá do Ceará. Mas em saúde, em questão social, hoje as cidades boas, por exemplo, são Vitória, no Espírito Santo. Já foi muito violenta Vitória, mas fizeram um trabalho legal lá, melhorou muito. Serra também, no Espírito Santo. Aí, em outras questões, você tem, por exemplo, o exemplo de Niterói, né? Que é uma cidade, a única da região metropolitana do Rio de Janeiro, que não tem epidemia de dengue e não tem epidemia de milícia. Aí, em outras áreas, você tem aí Joinville, Florianópolis, são algumas das capitais mais produtivas do Brasil, e uma das cidades mais inovadoras é Bauru, no interior de São Paulo. Então o pessoal de Curitiba tem que parar de fazer propaganda e trabalhar mais para evoluir e começar a se equiparar com as outras cidades, porque Curitiba tem um orgulho ferido aí, porque no passado, muitos anos atrás, uns 200, 300 anos atrás, essa região aqui, ela era da Espanha, ela não era de Portugal. Só que a Espanha roubou esse território de Portugal, e para que a Espanha... aliás, Portugal roubou da Espanha, desculpe. E para que a Espanha não descobrisse, eles fizeram a lei do silêncio. Aqui não podia ter teatro, não podia ter bar, não podia ter vida
social externa, né? Que aí o povo falava menos com os outros. E aí o que aconteceu? O povo, ele foi ficando assim, menos social, mais individual e menos comunicativo, porque essa região aqui estava no Tratado de Tordesilhas, né? Que era para trás, então era da Espanha. Mas hoje, que de uns 25 anos para cá, mais ou menos, a Curitiba começou a ter um bar por esquina. O pessoal está tirando esse atraso aí, está virando uma cidade social. Então cabe à prefeitura entrar nessa vibe aí e melhorar, fazer as coisas de verdade, sem enganar o povo como os portugueses enganaram no passado. É isso aí, pessoal. Um abraço aí e vamos trabalhar, vamos melhorar.